se a sua solidão não fosse uma fraqueza, mas o único ambiente onde a sua mente realmente pensa? Desde criança, o mundo te ensinou que estar sozinho é o sinal de algo errado. Que aquele que fica nos cantos das festas é tímido demais. Que o homem que prefere o silêncio ao ruído social falhou em alguma habilidade fundamental. Que a solidão é uma sentença, não uma escolha. Mas e se tudo isso fosse uma das maiores mentiras que a sociedade já fabricou? Vivemos numa era em que a presença constante dos outros se tornou uma forma de vício. O ser humano moderno é incapaz de ficar sozinho por mais de alguns minutos, sem pegar o celular, ligar a televisão ou procurar uma conversa qualquer. Não porque precisa de conexão, mas porque foi condicionado a temer o silêncio. E existe um motivo psicológico profundo para isso. Quando estamos sozinhos em silêncio real, sem estímulos externos, a mente começa a trabalhar de uma forma diferente. Ela vai fundo. Ela confronta. Ela questiona. Ela revela verdades que passamos o dia inteiro tentando evitar. O filósofo Blaise Pascal escreveu no século XVII uma frase que ficou gravada na história da psicologia humana. A maior parte das desgraças do homem vem de sua incapacidade de ficar quieto num quarto sozinho. Ele não estava falando de introversão, ele estava falando da fuga, da incapacidade humana de habitar o próprio interior. E nós precisamos entender por que isso acontece, porque o que está por trás dessa fuga é o mesmo mecanismo que mantém a maioria das pessoas presas em relações que as drenam, em grupos sociais que as diminuem, e numa vida que nunca foi realmente escolhida. O erro é simples, mas devastador. A maioria das pessoas confunde solidão com abandono. Quando estão sozinhas, sentem como se houvesse algo errado com elas. Interpretam a ausência de companhia como um veredicto social, a prova de que não são suficientemente interessantes, suficientemente carismáticas, suficientemente amadas. E então, para aplacar essa dor, fazem o que todo ser humano condicionado ao medo faz: buscam aprovação externa. Ligam para pessoas que não respeitam, frequentam ambientes que não nutrem, sustentam conversas vazias por horas, não porque há algo real sendo compartilhado, mas porque o silêncio se tornou insuportável. E aqui reside o problema central. Quanto mais você foge da solidão, menos você se conhece. E quanto menos você se conhece, mais vulnerável você é. Vulnerável à manipulação, à influência externa, à perda de direção. A pessoa que não consegue ficar sozinha é uma pessoa que nunca desenvolveu uma relação sólida consigo mesma. Ela depende do espelho externo para saber quem é. E isso significa que qualquer um com habilidade social suficiente pode reescrever a narrativa que ela tem sobre si própria. Isso é o que os manipuladores exploram. Isso é o que os ambientes tóxicos cultivam. E esse é o ponto cego que mantém pessoas inteligentes, capazes e com potencial real presas em ciclos que as destroem lentamente. Maquiavel não era apenas um estrategista político. Era um observador clínico da natureza humana. E suas observações, escritas no século XVI, permanecem assustadoramente precisas sobre o comportamento humano no século XXI. No Príncipe, Maquiavel descreve algo que poucos governantes compreendiam à época e que poucos indivíduos compreendem hoje. O poder não reside apenas nas ações. Ele reside na capacidade de se retirar, observar, pensar e agir apenas quando o momento é estrategicamente preciso. Maquiavel estudou os maiores líderes da história e percebeu um padrão consistente. Aqueles que governavam com clareza e durabilidade tinham um traço em comum que não era a força bruta, não era o carisma natural e não era a riqueza. Era a capacidade de se isolar do ruído e pensar com frieza. Ele escreveu sobre a importância do conselheiro que fala verdades duras e sobre como os príncipes que cercam de aduladores jamais tomam decisões corretas. Mas o que poucos percebem é que Maquiavel estava descrevendo um princípio mais profundo. A mente que está constantemente no meio do ruído social perde a capacidade de distinguir o que é verdadeiro do que é conveniente. A solidão, neste sentido, não é ausência.
É o laboratório onde o pensamento estratégico nasce. Maquiavel passou anos no exílio, afastado do poder, humilhado politicamente. E foi exatamente nesse período de isolamento forçado que ele escreveu as obras que atravessariam séculos. O Príncipe foi escrito não num palácio, mas numa casa modesta de campo, longe de Florença, longe do poder, longe da multidão. A solidão não o destruiu. Ela o transformou num dos pensadores mais influentes da história ocidental. Carl Jung, séculos depois de Maquiavel, desenvolveu um conceito que ilumina por que a solidão é tão aterrorizante para a maioria das pessoas. A sombra. A sombra é a parte de nós mesmos que empurramos para o inconsciente. Os medos que não queremos admitir. As falhas que nos envergonham. Os desejos que contradizem a imagem que construímos socialmente. E o que a psicologia junguiana revela é algo perturbador. Quando estamos constantemente rodeados de pessoas, a sombra permanece silenciosa. Ela fica quieta porque está distraída pelo espetáculo social. Mas no momento em que o silêncio chega, quando a última notificação some e o ruído externo para, a sombra acorda. E ela traz consigo tudo aquilo que passamos meses ou anos evitando. É por isso que tantas pessoas desenvolvem ansiedade na quietude. Não é o silêncio que assusta, é o que o silêncio permite que elas ouçam. E aqui está o paradoxo cruel. As pessoas que mais temem a solidão são exatamente aquelas que mais precisariam dela, porque dentro daquele desconforto, daquela inquietação que sobe quando o barulho para, existe informação crítica sobre quem você é, o que você quer e o que está errado na sua vida. Jung dizia que aquilo que você não enfrenta, você herda como destino. O homem que não senta consigo mesmo, que não enfrenta sua sombra, que não habita a própria solidão, esse homem vai reproduzir os mesmos padrões indefinidamente, os mesmos relacionamentos destrutivos, os mesmos erros de julgamento, a mesma sensação de que a vida está acontecendo para os outros, não para ele. Agora, do outro lado do espectro, existe um tipo diferente de pessoa. Você provavelmente já cruzou com alguém assim. Talvez seja alguém que fala pouco nas reuniões, mas quando fala, o que diz tem peso. Alguém que não precisa de validação constante porque sua âncora está dentro, não fora. Alguém que parece calmo numa crise, enquanto todos ao redor perdem o controle. Essa pessoa não nasceu assim. Ela foi forjada na solidão. Ela aprendeu, voluntária ou involuntariamente, a habitar o silêncio sem fugir dele. E isso a tornou algo que a maioria dos seres humanos jamais se tornará: independente. Pense num campo de batalha medieval antes do combate. Há dois tipos de generais. O primeiro está no meio das tropas, rodeado de conselheiros, vozes e opiniões. Cada um lhe diz algo diferente. O ruído é constante. As informações se contradizem. Ele sente a pressão de parecer decidido, de demonstrar liderança. E então toma uma decisão rápida, não porque tem clareza, mas porque a situação exige uma resposta. O segundo general sai. Retira-se para uma colina afastada. Fica ali sozinho, observando. Vê o campo inteiro. Percebe o movimento do inimigo que ninguém embaixo consegue ver porque estão no meio da névoa. Ele pensa. Deixa o silêncio trabalhar. E quando volta, cada palavra que diz tem o peso de quem enxergou o que os outros não viram. O primeiro general tem muita companhia. O segundo tem clareza. E na maioria dos conflitos reais da história, e na maioria dos conflitos da sua vida cotidiana, a clareza vence a companhia. Maquiavel entendeu isso de forma visceral. O príncipe que não sabe ficar sozinho é um príncipe que depende de seus conselheiros para pensar. E um líder que depende dos outros para pensar, nunca é realmente o líder. É apenas o rosto de quem realmente manda. A solidão não é a colina deserta. A solidão é a colina com a melhor vista do campo de batalha. Então, como transformar esse entendimento em algo concreto? Como começar a usar a solidão como ferramenta, em vez de temê-la como punição? O primeiro passo é uma reconfiguração conceitual radical.
parar de medir o valor social da solidão pelo que os outros pensam e começar a medi-lo pelo que ela produz em você. A sociedade vai sempre te dizer que estar sozinho é suspeito, que o homem sociável é o homem bem-sucedido, que a pessoa popular é a pessoa feliz. E essa narrativa é conveniente para um sistema que precisa de consumidores facilmente influenciáveis, não de pensadores independentes. Porque o pensador independente é perigoso. Ele não compra o que lhe vendem por medo de ficar de fora. Ele não segue tendências porque precisa de aprovação. Ele não sustenta relações vazias porque teme o silêncio. O segundo passo é aprender a diferença entre solidão produtiva e isolamento destrutivo. Não estamos falando de se fechar para o mundo de forma permanente, de cortar conexões reais, de transformar o isolamento numa identidade. Estamos falando de períodos deliberados de recolhimento, onde você para, pensa e ouve o que sua própria mente está tentando te dizer. Schopenhauer, outro filósofo que Maquiavel teria reconhecido como aliado intelectual, escreveu que um homem que não consegue encontrar satisfação em si mesmo está condenado a buscar fora o que nunca conseguirá encontrar, porque o que falta não está fora, nunca esteve. O terceiro passo é o mais difícil e o mais transformador: usar a solidão para construir uma relação honesta com você mesmo. Isso significa perguntar as questões que você evita. Isso significa olhar para os padrões que você repetiu e que nunca questionou. Isso significa parar de ser o personagem que você construiu para os outros e descobrir quem você é quando ninguém está assistindo. Os estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos praticavam uma forma sistemática de reflexão solitária. Marco Aurélio, imperador de Roma, governando o maior império do mundo conhecido, ainda assim reservava tempo para sentar consigo mesmo e escrever seus pensamentos, suas falhas, seus questionamentos. Aquilo que chamamos de meditações não era para ser publicado. Era um diário privado. Era a conversa que um dos homens mais poderosos da história tinha com ele mesmo. E o que isso revela é algo extraordinário. O poder não dispensou a solidão. O poder a cultivou. Nietzsche foi além. Para ele, a solidão não era apenas um estado produtivo. Era uma condição necessária para o que chamou de tornar-se o que se é. A pessoa que vive em constante rebanho, que nunca se separa da manada para questionar os valores que absorveu, essa pessoa nunca chega perto de sua versão mais alta. Ela vive uma vida emprestada, vivendo os sonhos dos outros, temendo os medos dos outros, querendo o que os outros querem. A solidão, para Nietzsche, era o preço e o privilégio daqueles que escolheram pensar por conta própria. Há algo que os grandes pensadores da história, de Maquiavel a Jung, de Schopenhauer a Nietzsche, dos estoicos aos estrategistas, todos compreenderam de formas distintas, mas chegaram ao mesmo ponto. O homem que teme ficar sozinho é o homem que ainda não se encontrou. E o homem que não se encontrou é o homem mais fácil de controlar, de influenciar, de manipular. Não porque é fraco, mas porque ainda não tem uma âncora própria. Ainda não sabe quem é quando o ruído para. Se você está sempre sozinho e isso te causa dor, a pergunta não é como encontrar companhia. A pergunta é: por que o encontro com você mesmo ainda te assusta tanto? Se você escolheu a solidão conscientemente e o mundo ao redor te questiona por isso, compreenda que a história sempre tratou bem os que tiveram a coragem de pensar fora do barulho coletivo. Maquiavel foi exilado e escreveu O Príncipe. Nietzsche viveu em isolamento quase total e produziu algumas das ideias mais poderosas dos últimos 2 séculos. Marco Aurélio governava um império e ainda assim encontrava tempo para sentar consigo mesmo. A solidão não te afasta do mundo. Ela te prepara para entrar nele de forma diferente, com mais clareza, com mais força, com menos necessidade de aprovação e mais capacidade de ação real. E quando você chega a esse ponto, quando a solidão deixa de ser uma sentença e se torna uma ferramenta, você percebe algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Você não estava sozinho porque os outros te rejeitaram.
Você estava sozinho porque a sua mente precisava de espaço para crescer. Se você quer continuar entendendo as dinâmicas psicológicas que moldam o comportamento humano, o poder, a estratégia, a mente, inscreva-se no canal. Cada vídeo aqui é construído para quem escolheu pensar com mais profundidade.